Fala, Samuquinha. E aí, Sérgio, tudo bom? Olá, pessoal, Tudo bem, boa cara? noite a todos. Bem-vindos a mais uma live do Instituto Mises Brasil. Isso aí, vamos falar de política americana. Eu sou o Samuel Vascurado, eu tomo conta aqui das redes sociais do Instituto Mises. E Sérgio Alber, que está com a gente aí pela Roundabout Productions. Fala, Sérgio. Tudo bem, Samuquinha? Tudo bem? Acho que de novo falando, minha segunda live aqui, o quê? Uma semana e meia, aqui 2 semanas. Tive também falando com o Rodrigo uma semana e meia atrás, né? Logo E mesmo depois tema, do política atentado, né? americana. É, isso mesmo. Logo Logo depois do depois do atentado atentado. aí. E essa live aqui vem depois da desistência do Biden, né? Então a gente faz uma live aí depois de dois grandes fatos dessa corrida eleitoral americana, né? E vamos falar um pouquinho de uma publicação que a gente fez. Pessoal, a gente fez uma publicação aí hoje nas contas do Instituto, aqui no Instagram, falando sobre Trumponomics. Trumponomics, o apelido que deram aí para o plano econômico do Trump, né? Que é um pouquinho de uma continuidade do primeiro governo dele lá atrás. Tem algumas novidades aí. Vamos começar falando sobre isso, Sérgio. Trumponomics é o Make America Great Again. É uma enorme dose, uma dose cavalar de protecionismo, muita inflação e um pouquinho de desburocratização e redução de impostos. É isso aí, né? É impressionante, assim, do ponto de vista da livre economia, do livre mercado. A gente olha para o plano e acho que você vai falar em alguns pontos do plano para a gente comentar. Você vai levantar a bola, mas no geral, assim, o quão ruim é o planejamento econômico do Trump. E Sim, mesmo assim, é infinitamente melhor do que o que os democratas estão propondo. Então, isso sem entrar em questões culturais, questão de guerra, outros pontos que fogem diretamente da economia. A gente, como você ressaltou, tem algumas coisas positivas que a gente viu também no primeiro mandato do Trump, em questões econômicas, principalmente na área micro, mas as questões sim. macro são sempre assustadoras, né? Você falou uma dose cavalo de intervencionismo na economia, protecionismo, mas Protecionismo. protecionismo de um lado, mas também brigando com outras turmas que querem protecionismo e inventam o nome de tratados de livre comércio, que na verdade não são nada disso. Então, pelo menos nesse sentido, tem algo positivo. Então, é algo assim, bem dúbio, que não dá pra gente, como libertário, levantar a bandeira e falar assim: meu, quero ir mal, olha o planejamento Sim. econômico do cara. Mas Biden, Kamala Harris, tudo que a gente pode esperar do Partido Democrata, tudo que o Trump é ruim, eles são piores ainda, e os Sim. poucos pontos que talvez a gente pode esperar de maneira positiva desse governo Trump, estou falando só nas questões econômicas aqui, você não pode esperar nada positivo do lado democrata. Mas eu gostei muito dos comentários que a gente teve lá nessa publicação, porque mostra que o pessoal que acompanha aí a gente no Insta, o pessoal percebe que o plano econômico do Trump é ruim, é péssimo, né? As críticas que a gente leu aí nos comentários, elas são pertinentes demais, porque o que esperar de nós, né, libertários, a gente está aqui falando, né, defendendo aí as ideias da Escola Austríaca de Economia, a gente tem que ser muito crítico mesmo ao protecionismo, cara. A guerra cambial não, guerra comercial, né, guerra tarifária, né? E o Trump, eu vou começar falando sobre isso, né? Porque o Trump lá atrás, quando ele foi presidente, ele fez essa guerra comercial com a China, né? Ele fechou portas para importações da China, com esse grande objetivo dele de reindustrializar os Estados Unidos, de trazer de volta o emprego na indústria americana. Então, esse era o grande objetivo dele, né? E aí, o que ele conseguiu foi, né, tudo bem, aumentou os impostos, encareceu os produtos para os próprios americanos, né? Então, nesse sentido, é sempre um tiro no pé, a gente sabe disso, né? É um atraso. E agora ele quer não apenas dobrar a aposta, ele quer incluir também nesse seu projeto aí de guerra, né, tarifária, guerra comercial, a União Europeia, né? Então, a gente até colocou aí uma notícia de um plano deles de colocar uma taxa de 100% de imposto em cima de carros chineses produzidos no México. E o México, que é um parceiro comercial aí do NAFTA, né? Então, fala aí um pouquinho, Sérgio, dessas ideias protecionistas aí do Trump, que ele deve dar continuidade aí se for eleito. Então, aqui acho que a gente vê dois pontos. Um ponto que está enraizado ainda dentro do Partido Republicano e dentro
uh, da ala mais conservadora mesmo, que atua na política americana como um todo, essa questão meio que ideológica de, não, precisamos ser protecionistas, precisamos proteger a indústria nacional, precisamos fazer com que o emprego volte para cá. E, em certa maneira, Samuel, os problemas são reais. A gente vê, sim, em muitas situações, a indústria americana indo embora. Cidades que tinham indústrias que estavam lá e elas estão indo embora. A questão é que o diagnóstico está errado. Não é porque a gente está importando, eu estou me colocando aqui como parte do Ocidente, importando produtos da China que a gente não tem indústria nacional. A gente tem que olhar para dentro e ver por que a gente não tem competitividade nesses produtos. E a gente realmente tem produtos que realmente não deveriam mais estar sendo produzidos dentro dos Estados Unidos. E tem outros produtos que não estão sendo produzidos nos Estados Unidos por regulamentações. A gente tende a falar que, de maneira geral, os Estados Unidos é uma economia muito mais livre que o Brasil, né? Mas a gente tem que lembrar que isso não toca todos os setores da economia. Não são em todos os setores da economia que os Estados Unidos é mais livre do que o Brasil na atuação econômica. Uhum. E uma piada, então, um exemplo que a gente sempre dá é, na Louisiana, para você cortar cabelo, você tem que fazer uma faculdade de quase 5 anos. Eu não lembro, alguém pode chegar aí, pode ser 4 anos, 3 anos e meio, sei lá. Mas, enfim, você tem que fazer uma faculdade dessa para você poder ser barbeiro e cortar cabelo das pessoas. Então, a gente tem que olhar por que algumas dessas indústrias morreram dentro dos Estados Unidos. Né? Esse é o primeiro ponto. Então, vai ser uma pauta muito grande dos conservadores em geral, que até tem a ver com a questão de câmbio fraco. Né? Então, a gente precisa do câmbio fraco para conseguir exportar, então precisa desse outro subsídio também. Né? Vamos ter o câmbio desvalorizado para poder exportar, e a gente pode entrar nesse ponto depois. Ele se aproxima um pouco dos próprios democratas nesse sentido, né? É uma aproximação aí de política protecionista, não? Sim, na intenção de fazer escolher os vencedores e os derrotados do processo econômico, sem dúvida nenhuma, porque você está optando por escolher determinadas indústrias para que elas sejam protegidas, para que elas tenham competição, enfim. Mas o outro ponto que eu ia falar é um ponto que tem muito a ver com a personalidade do Donald Trump. Uhum. E o Donald Trump, você pode falar muitas coisas dele, mas uma coisa dele é que ele vê todo o processo político como algo transacional. Como ele acredita, ele é muito menos ideológico e muito mais transacional. Ele acha que se ele sentar com você numa mesa, ele vai strike a deal com você, né? Ele vai fechar um negócio com você, tudo um dá lá, um toma cá, e não estou falando no sentido de corrupção, mas no sentido de uma negociação como uma negociação de negócio. E ele acredita muito nisso, e isso está muito marcante nessas conversas dele com relação ao comércio internacional. Muitas vezes, a retórica dele é mais protecionista devido como uma tática de negociação com o outro lado do que algo ideológico dele profundamente, embora a gente tenha pessoas no entorno dele, no entorno republicano como um todo, e no entorno republicano dele, né, que é bem mais reduzido, que acreditam ideologicamente nesse protecionismo. Mas eu diria que ele, Trump, não, é negocial mesmo. O próprio vice apontado aí para essa campanha do Trump também é um cara muito semelhante nesse sentido, né? O J.D. Vance também é um cara que apoia essa pauta protecionista, que está com o Trump nessa pauta do dólar mais fraco, esse inflacionismo, essa busca por taxa de juros mais baixas. Né? A gente até falou isso, o Trump vai ser, se o cara for eleito, né? Claro, pessoal, que é tudo hipotético, mas ele, se for eleito, vai escolher o próximo presidente do Fed. Né? E ele foi muito crítico ao próprio Jerome Powell nas suas políticas de... Quando ele subiu um pouquinho a taxa de juros, o Trump já levantou a mão, já reclamou, falou, não, essa taxa de juros tem que estar mais baixa e tal. Então, muito provavelmente o Trump vai fazer uma política de inflação, né? Não, cara, esse é um ponto que na campanha em 2016 era o contrário. Ele reclamava das taxas de juros extremamente baixas. E quando ele assume, ele atua de outra maneira, ele atua como todo político inflacionista, atua como todo político vamos estimular artificialmente a economia via taxa de juros baixa, fica mais fácil para o próprio governo se autofinanciar, trabalhar com déficits grandes. Então, a gente pode esperar aí, talvez, uma continuação desse braço de ferro, mas é importante a gente ressaltar que mesmo
nesse caso, talvez não tenha uma diferença de classe com relação ao que a gente espera das vontades dos democratas, mas existe pelo menos uma diferença de grau. E tudo bem, a gente pode falar assim, mas teve Covid em 2020 e os Estados Unidos imprimiu lá 7, 8 trilhões de dólares durante aqueles 8 meses que sobravam do ano, depois que começam os lockdowns, tudo isso daí. Mas, enfim, foi uma situação única, entre aspas, né? Eu digo entre aspas porque pode ser que tenha uma guerra, isso daí sempre tem uma desculpa para imprimir de novo. Mas a gente viu uma vontade de imprimir ainda maior pela ala dominante, pela ala dita globalista do Partido Democrata. Então você vê assim, se o Jerome Powell é ruim, a Janet Yellen, que era anterior a ele, é muito pior, e a Janet Yellen é a secretária do Tesouro americano hoje em dia. E ela bate de frente o tempo inteiro com o Powell. Ela acha que o Powell é muito... Cara, ele é muito duro. Ele não é laxo o suficiente com a taxa de juros. Então a gente já consegue até ver essa briga, que nesse caso é só de grau, não é de classe. Mas, cara, nesse caso importa também. É melhor o cara imprimir um pouco menos do que um pouco mais. Ou muito mais. Então, é algo que sim, que a gente pode ver o tempo inteiro. E, enfim, mas só para não deixar passar ainda o ponto que a gente estava falando do protecionismo, é importante lembrar que durante o primeiro mandato ainda, o Trump foi muito crítico de vários acordos bilaterais, trilaterais de negociação que existia, como o Trans-Pacific Partnership, que ele acaba melando e tal. E são todos acordos ditos de livre comércio. Sim, ele reviu o NAFTA também, né? Reviu o NAFTA, tudo, mas acho que quem tem a melhor frase de todas é o Murray Rothbard sobre isso, que o Murray era um cara totalmente contra o NAFTA. Você fala assim, nossa, como um cara austríaco contra o Tratado de Livre Comércio? E o que ele falou assim, o Tratado de Livre Comércio precisa de uma frase. Não existirá barreiras alfandegárias entre os dois países. O livre comércio está declarado. Algo nessas linhas. E não 2.000 páginas de regulamentação. Alguma coisa estranha tem aí, né? Ou seja, é cronismo puro, né? É corrupção pura. Você elege quais são as indústrias que vão florescer no país A e no país B. E essas indústrias que são escolhidas para florescer nos países A e B não tem nada a ver com o que é natural a cada um desses países. É simplesmente quem tem o melhor lobby político dentro do seu local. Então, cara, e mais ou menos na mesma época que o Trump estava batendo de frente com esses acordos aí de livre comércio, né? A gente teve isso aqui um pouquinho no Brasil também, quando a equipe econômica do Bolsonaro bateu de frente com o Mercosul. E naquela época o Bolsonaro perdeu esse braço de ferro aí, mas o Uruguai saiu na frente, saiu pela tangente, na verdade, foi embora, ignorou totalmente o Mercosul e fez acordos bilaterais, que não são previstos pelo Mercosul. Né? Na época, o presidente argentino era o Alberto Fernandes, com apoio aí do Lula, apoio do FHC até, enfim, essas bizarrices aí do Brasil. Eles negaram aí qualquer intenção da equipe do Bolsonaro, a equipe lá do Guedes. Né? Mas isso mudou de figura agora, é recente, porque o Lula virou nosso presidente, né? E do lado argentino agora é o Milei. E o Milei também está batendo de frente com o Mercosul. Ele ignorou os últimos encontros do Mercosul. Para o Lula é uma oportunidade de não fazer livre comércio, mas de aliança ideológica, a gente sabe disso. Mas o Milei reconheceu isso e tem ignorado o Mercosul. Né? Vamos ver o que ele vai fazer com relação a isso. Mas a intenção dele é fazer também acordos bilaterais que seriam muito mais em linha com isso que você está falando, daquela ideia do Rothbard, daquela crítica do Rothbard ao NAFTA, né? E que é simplificar um acordo de livre comércio. Porque o acordo de livre comércio é muito simples. Né? Se for de fato livre comércio, eu compro de você, você compra de mim, a gente não coloca taxa nem para um nem para outro e acabou. Né? Não precisa ter um acordo super complexo, um livro enorme de regras e condições e etc. Né? Então, alguma coisa estranha tem. E mais que isso, né? A gente está falando no singular, né? Eu compro, você vende, mas assim, não, assim, os indivíduos do país, do Brasil, estão liberados para transacionar com os indivíduos do outro país. É isso, não é necessariamente os dois governos transacionando entre eles. Então, é só porque isso. Os maiores interessados não sentam nessa mesa de negociação aí, né? Só o pessoal lá de cima, do andar de cima, que decide, nós aqui embaixo
que acatamos. Né? Exato, exato. Então, embora o governo Trump e até o J.D. Vance, agora como possível vice dele, tenham essa retórica protecionista em muitos Sim. casos, principalmente uma retórica muito muito agressiva com relação à China, por outras questões também, mas que impactam esse ponto. Ah, alguns movimentos que a gente viu no passado com relação a acabar o TPP, por exemplo, cara, Uhum. são altamente beneficiosos para o comércio como um todo. Ou seja, você continua aberto a estar transacionando, tem produtos que vão estar com tarifas lá, mas você não tem um guia de 2.000, 3.000 páginas de como os cidadãos do país A devem se relacionar com os cidadãos do país B. Entendeu? Ou no caso, é uma área geográfica maior, né? Trans-Pacific. Mas. Tem um outro tópico aí, a gente saindo agora de protecionismo, mas continuando nesse Trumponomics aí. Outro tópico e é uma coisa boa, redução de impostos, sabe? Não só de redução de impostos, mas também redução de burocracia. Né? O Trump já sinalizou que vai reduzir, o que quer reduzir impostos, não só para empresas, mas também pessoas físicas. Então essa deve ser uma das ações que ele vai fazer, é positivo. Tem algumas críticas aí, né, sobre a possibilidade de se gerar maiores déficits, se ele não cortar impostos, né, isso pode aumentar a dívida americana, que é enorme. Mas ele também já falou que, enfim, está preocupado com o endividamento, enfim. Mas ele deve cortar impostos e ele deve, mais importante até do que isso, eu diria, reduzir a burocracia. Que é uma coisa que ele, como empresário, e acho que esse é um ponto positivo de ter um cara com experiência no mercado e eventualmente chegando ao poder aí, à presidência, é o cara levar um pouco dessa experiência e entender que, meu, a burocracia só atrapalha, só dificulta, todo mundo perde com burocracia, menos o Estado, né? Então também é um ponto positivo aí, né? E é algo que a gente viu, inclusive, aqui no Brasil, durante o governo Bolsonaro. Se nós, austríacos, podemos ser ultra críticos da atuação do Banco Central brasileiro, Sim. né, durante todo o período, logicamente, o governo Campos Neto lá é uma bênção em relação ao que pode vir de ruim aí para frente, mas Uhum. a atuação do Banco Central brasileiro durante, principalmente a era dos lockdowns, Terrível. Brasil mínimo. terrível, terrível. Acho que você usou palavras melhores que eu. Só me vinham palavras piores ainda para falar. Mas assim, terrível mesmo, e a gente tem que criticar. Mas no campo micro, foi onde o governo do Paulo Guedes melhor conseguiu fazer reformas que liberam a economia, liberam o empreendedor, liberam a realocação de capital, a criação de um novo negócio. A gente está falando burocracia, e sim, assim, a papelada, o tempo que você demora para conseguir abrir uma empresa, fechar uma empresa, isso importa para caramba, importa. E tem outras coisas também, a regulamentação que eu preciso, eu tenho que estudar 5 anos para poder cortar cabelo, então esse mercado não está aberto para mim, para eu atuar daqui 2 semanas, quando eu for demitido. Então, essas reformas micros, elas estão na mão dos políticos que tenham vontade de liberalizar a economia. Enquanto as reformas macro, elas são muito mais difíceis o tempo inteiro. Né? Uma mudança de política monetária nos Estados Unidos, embora todos nós aqui não pensamos, pô, seria excelente se acontecesse isso, ia bombar a economia tal, mas, cara, é um jogo político gigantesco. Mas essas reformas micro, elas enfrentam muito menos barreiras. Né? O Trump até no seu primeiro mandato, ele até tinha uma máxima, que depois ele criou até em lei, ou seja, para cada nova regulamentação que eu coloco, eu tenho que tirar 3 ou 4, eu não lembro os números aqui, qual era a razão. Eu acho que era 2 para 1, né? Eu não lembro o número, enfim. Mas, cara, ele até criou uma lei para isso, que era o que ele tinha que fazer, para ele se prender mais dentro daquilo. E isso, excelente. A gente pode esperar algo parecido disso no Partido Democrata? Sim. Não pode. Não pode. Quem está querendo. A gente pode fazer um paralelo. A gente pode fazer um paralelo, Sérgio, com o Brasil. Né? Acho que uma das das melhores coisas que a gente teve no governo anterior foi a Lei de Liberdade Econômica, que desburocratizou o ambiente de negócios, né? E foi tão revolucionário isso que não tem como, hoje, não tem como o Lula derrubar isso. Não tem como o Lula voltar atrás. Isso é uma coisa que foi decidida a nível nacional lá, né? Mas que, na verdade, as decisões são a nível local. Então, a negociação das empresas, com as cidades, com os municípios, né, até o Estado, o governo do Estado pode tomar essas decisões, mas no fim das contas é direto com os municípios.
Então, você vai mostrando essa Você está capilaridade, né, da descentralizando, lei, inclusive, a economia, né? descentralizando completamente a economia, A né, e política, né? permitindo, enfim, e permitindo uma melhora do ambiente de negócio, as pessoas poderem ser empreendedoras com maior facilidade, que é isso que foi o objetivo dessa lei, e acho que é isso também um pouquinho do que passa na cabeça do Trump quando ele decide desburocratizar aí o ambiente de negócios, né. Vamos para o Sem próximo dúvida. tópico? Vamos lá. Vamos falar de agenda verde? Isso é boa, hein? O Trump, Agenda bom, verde. é o seguinte, né? A gente está vendo aqui nos últimos anos aí de Biden, a agenda verde avançou. O objetivo era que avançasse ainda mais. Né? Isso tem partido muito dos globalistas, tem partido muito lá do Fórum Econômico Mundial, enfim, a gente sabe de tudo isso que está rolando. Né? E toda essa aliança que os democratas globalistas aí têm com o Fórum Econômico Mundial e como essa agenda verde é importante para todos eles. Né? E o Trump já a opinião do Trump, de maneira geral, aí você pode falar um pouquinho mais sobre isso, Sérgio, mas é que tudo isso é besteira. Né? E o Trump, a ideia dele é voltar a explorar combustíveis fósseis, é voltar a enxergar a energia como uma coisa importante, não simplesmente como uma coisa ideológica. Né? É muito mais importante do que essa agenda verde faz parecer. Né? E então acho que isso também é um ponto positivo, diria aí, do Trump quando comparado aos democratas, né? Sem dúvida. E os Estados Unidos, a gente viu aí nesses últimos 15, 20 anos, os Estados Unidos saindo, desde do começo da exploração do óleo de xisto lá nos Estados Unidos, os Estados Unidos saindo de grande importador para um produtor autossuficiente Sim. em algum momento. Tudo bem, a gente pode criticar em boa parte o quanto que isso foi financiado por taxa de juros baixo, quanto que não foi, mas o que a gente vê depois da entrada dos democratas nesse último governo do Biden, sim, são políticas cada vez mais agressivas contra os combustíveis fósseis. E, assim, diminuindo a capacidade energética americana, criando mais custos. E nada mais é do que uma aceleração de um programa que a gente já viu durante o governo do Barack Obama. Uhum. Né? Então, uma agenda contra a autossuficiência energética, contra as fontes de energia barata. E é algo parecido que a gente vê no Brasil, é uma loucura que também tocou muitos países da Europa, como, por exemplo, a Alemanha, mesmo faltando energia lá e os caras continuam fechando o reator nuclear. Então, cada vez ficando mais dependente da Sonho da importação de América, né? energia. Era o Então, sonho a da gente tem Angela parques Merkel fazer o eólicos. alemão passar frio, né? A Angela mercantilista, né? Então, assim, essas loucuras que a gente vê na Europa chegaram nos Estados Unidos nesses últimos 15, 20 anos, e a gente vê até propostas como o Green New Deal, que é a Kamala Harris mesmo, que é agora quem pode estar, assim, como uma grande apoiadora da ideia do Green New Deal. Então, se a gente já visse algo negativo no governo do Biden, no governo Harris seria pior ainda. Enquanto no governo Trump a gente vê essa vontade de voltar a produzir algo a mais, dar um pouco mais de liberdade para um empreendedor no âmbito dos combustíveis É, fósseis. E os Estados Unidos é um é país muito uma. rico de combustíveis fósseis também, a gente tem que falar isso. Acho até é uma confusão que acontece, na verdade, porque quando a gente critica essa agenda verde, a gente recebe também muitos comentários do tipo, nós somos contra a tecnologia. Né? Outras formas de se produzir energia. Nós não queremos saber de, sei lá, hidrogênio verde, ou energia eólica, ou energia solar. Nós somos contra tudo isso. Né? A gente defende, sei lá, energia, combustível fóssil. Né? E não é isso. Né? Não é contra a tecnologia. Né? É contra esse cronismo que você já até citou aqui. Essa aliança é fechar a porta e obrigar as pessoas a consumir um único tipo de energia e de uma maneira que vai prejudicar todos. Que no fim do dia é exatamente o que toda essa agenda verde busca, que é um empobrecimento da sociedade. Então, isso é uma consequência visível, eles sabem disso, eles percebem isso. A gente publicou hoje no site do Instituto Mises, ou foi ontem, perdão, pessoal, vocês dão uma olhada no site do Instituto Mises aí. A gente publicou aí recentemente, essa semana, aí, no site do Instituto, um artigo falando justamente sobre a agenda verde, o quão anti-humana ela é, e o quanto esses caras não estão nem aí para isso. Tudo bem, daí que é anti-humano, daí que vai empobrecer a sociedade e tal, né? Enfim. Não importa para eles esse caminho, até o que a gente está vendo, então, algo que o Trump tem sido bem vocal, fora a questão
dos combustíveis fósseis como um todo, mas ele tem dado um highlight para as questões dos carros elétricos, que Sim, muitos verdade. estados, os Estados Unidos já estão com mandatos para somente produção de carros elétricos, ou vendas de carros elétricos nos estados a partir de daqui a 5 anos, 10 anos. A Califórnia é sempre na frente de todas essas loucuras, né? Então, a gente pode ver, sim, uma liberalização aí do uso de combustíveis fósseis. Na verdade é isso, ou seja, enquanto alguém só está colocando bloqueio contra o fóssil e dando subsídios para outras fontes de energia, o que a gente pode ver agora talvez seja uma liberação maior para o caso dos combustíveis fósseis como um todo. Tá. Antes da gente entrar no próximo tópico, aí, Sérgio, um comentário importante, pessoal. Vocês estão sabendo aí da Conferência de Escola Austríaca, né? 7ª edição da Conferência de Escola Austríaca. Eu acredito que vocês todos que estão aqui já sabem disso, mas nunca é demais a gente lembrar que depois de 5 anos a Conferência de Escola Austríaca voltou na sua 7ª edição, que acontece dia 9 de agosto, na cidade de São Paulo, o Teatro B32, o teatro mais moderno da cidade de São Paulo. E, bom, corram aí, o link está na bio aí para vocês garantirem seu ingresso. Aproveitem, porque os ingressos são limitados. A gente já teve categorias aí de ingressos que esgotaram, né? O Sérgio vai palestrar, o Sérgio vai falar, então vocês ouvirão o Sérgio lá, mas terá também o Adriano Paraíba, que vai ser o nosso apresentador. A gente vai ter o nosso presidente Jair Beltrão, teremos Rodrigo Marinho, nosso conselheiro, Fernando Urich e tantos outros nomes aí importantes, fundamentais da Escola Austríaca no Brasil. Nomes importantes aí do Instituto Mises Brasil, garanto o ingresso de vocês, pessoal. E próximo tópico, Sérgio. Próximo tópico. Vamos lá. Eu acho que é o gancho que a gente tem que fazer para parar de falar um pouquinho do Trump e começar a falar da Kamala Harris. Mas antes eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é que Donald Trump pensa sobre a agenda woke. Eu entendo que a Kamala Harris é a candidata ao woke. Ela é DEI, a diversidade, equidade e inclusão. É Kamala Harris personificada, né? Ou seja, dependendo do que você me responder essa pergunta, é capaz que os dois estejam em extremos, é isso? Opostos. Então, a piada recente é que a Kamala Harris é a candidata de EI, né? Então, ela é a candidata que lá atrás, em 2020, ela foi escolhida por questões de características físicas dela, por ela ser mulher, por ela ser descendente de negros. Então, eles precisavam de alguém que coubesse dentro dessa descrição e ela foi escolhida, mesmo ela sendo um problema, porque se tem alguém que tem uma capacidade inferior à do Biden nesse momento, e o Biden já senil, talvez seja a própria Kamala Harris. Acho que a alusão que as pessoas têm que entender, assim, a Kamala Harris é a Dilma americana. Okay? Mas É incrível. A Dilma americana, só que ela é sociopata igual a Hillary Clinton. Sim. Okay? Então ela é uma pessoa, acho que agora que ela foi quase que nomeada, ainda tem, precisa o Partido Democrata ainda tem que dar a chancelada ainda, mas ela provavelmente deve vir a ser, ou pelo menos estão testando as águas nesse momento para ver se a Kamala será ou não a candidata do Partido Democrata. Acho que estão aparecendo um monte de vídeos dela, e ela tem umas falas assim parecidas com as falas da Dilma, da mandioca, do vento, da meta que não é meta, que é meta. Então, ela tem várias falas parecidas com essa. Tem uma muito boa dela sentada numa mesa, assim, aí ela fala: eu sou Kamala Harris, eu sou mulher, os meus pronomes são she and her, ela, dela, né? Eu estou usando um terno azul. Né? E eu estou usando um terno azul e ela está com uma máscara assim, né? Esse então, é o nível. É o nível de profundidade dela. E eu diria que, então, ela, por definição, ela é a candidata de EI. Porque naquele momento, 2020, ali, a Kamala Harris, cara, tem um vídeo famoso dela com a Tulsi Gabbard num debate, e a Tulsi destrói ela. Que a Tulsi fala, então, você está falando aí que você é pró liberdade das pessoas, tudo, mas você, enquanto procuradora do estado da Califórnia, você ia atrás e colocava pessoas na cadeia por posse de maconha, por posse de cigarro de maconha. E a Kamala tá lá fazendo caras assim, fala assim, e daí a Tulsi fala assim, e nesse mesmo momento que você estava fazendo isso para todo mundo, você dava entrevistas falando quão divertido era
ficar fumando baseado, ficar stoned, quando você provou não sei o quê. E a Kamala, assim, esse momento, vale a pena isso, quem tiver, busque esse momento assim, acabou. A Kamala Harris, que era a escolhida do Partido Democrata para ser a candidata, ela sai da competição, ela abandona, porque assim, é um negócio assim, ela não conseguia pegar 1, 2%. Uhum. Então, depois que tem praticamente um golpe, onde o Bernie Sanders está lá concorrendo cabeça a cabeça com o Joe Biden, eles orquestram um momento em que todos os candidatos saem da competição, das primárias do Partido Democrata, menos a Elizabeth Warren, que é a senadora por Massachusetts, a Pocahontas, que é tão esquerdista quanto o Bernie Sanders. Então, só ela fica para roubar a voto do Bernie Sanders. E daí o Biden consegue a nomeação dele, acho que é um pouco antes do Super Tuesday, que é uma terça-feira aí que tem vários estados que estão fazendo a votação das primárias no mesmo dia. E daí, em seguida, a questão é assim, quem vai ser, quem que não vai ser. Parece que até os Bidens mesmo não gostavam da Kamala, né? Ninguém gosta da Kamala. Mas, enfim, ela estava lá na cota de EI que precisava para o ticket. Era ela, porque estava colocando um cara velho, que era senador, assim, quase 50. Ele é senador de 74. Então, assim, o cara da política velha, que estava lá, branco, homem, né? Em teoria católico. Então, enfim, ela é, por definição, a candidata de EI. Mas, E assim, uma coisa interessante é que você tá falando assim, você falou aí, ninguém gosta da Kamala Harris. Só que se tu ligar a televisão aí e colocar lá no um desses canais aí gringos, da mídia, né, a mídia americana, Kamala Harris é a melhor candidata da história dos Estados Unidos. E você não precisa nem ir muito longe. Saiu até um editorial hoje, anunciado aí, acho que o pessoal que tá ouvindo a gente gosta do Guga Chakra. O grande Guga Chakra assinou um editorial no Globo hoje, onde o título do editorial, Sérgio, é Kamala Harris, mulher, negra e filha de imigrantes. Esse é o nível, né? E aí, nisso, ele segue no editorial, e ele está muito em linha com o que a mídia americana está dizendo, né? Que ela é a candidata que representa os imigrantes, que ela é a candidata que vai, né, se opor a essa ideia do Trump de que, né, tem que fechar as fronteiras, que ela é candidata a Open Borders, né? Enfim, a gente vai falar disso também, né? Mas toda essa linha do Guga Chakra, muito assim, similar ao que a mídia americana tem falado e vendido a ideia de que Kamala Harris é a melhor candidata, a melhor coisa que aconteceu para a política americana, né? E que a pior coisa, obviamente, é o Trump. Né? Até que eles venham decidir daqui 2, 3, 4 semanas que ela não vai decolar e eles substituam ela por outra pessoa que vai ser o salvador do mesmo jeito. Porque se a gente parar para pensar até semanas antes do debate aí de um mês atrás, onde o Biden praticamente se demonstrou senil completamente aos olhos de tudo e todos, o que era falado pela imprensa americana é que assim eram cheap fakes. As imagens que saíam dele apresentando senilidade não eram deep fakes, eram cheap fakes, que eram imagens fora de contexto. Então, toda a mídia americana está falando, não, imagina, ele tá tão afiado quanto ele poderia estar, tal, ele fora nas reuniões de portas fechadas. Essa é a mesma mídia que está falando que agora a Kamala é o ápice, o que melhor poderia vir. Assim, para essas pessoas que acham que é tão importante ela ser negra e que falam assim, então assim, não, então o teu tataravô, né, não, o fato de você ser branco, você se beneficia da escravidão que ocorreu no seu país, seja no Brasil ou nos Estados Unidos, dois países que tiveram a escravidão, sem dúvida nenhuma, que falam isso, assim, eles têm que pensar, a família da Kamala Harris, eles eram donos de escravos, eles eram comerciantes de escravos o tempo inteiro. Então, assim, eles escolhem quando o argumento serve e quando o argumento não serve para eles. Vamos falar um pouquinho então de Kamala Harris aí, Sérgio. Você já falou já sobre como que ela foi parar no ticket aí de 2020 do Biden, né, como vice-presidente. Eu até queria te perguntar isso, você pode desenvolver um pouquinho, porque isso foi uma concessão dessas alas mais conservadoras do Partido Democrata,
Ou isso faz parte mesmo da ideologia democrata? É esse caminho mesmo que eles devem tomar? E que, enfim, estava só demorando um pouquinho, Bernie Sanders não era o momento, talvez Kamala Harris como vice fosse o melhor caminho naquela situação, enfim. Não, acho que a gente tem que pensar assim, não é a ala lá do The Squad, a ala do Bernie Sanders, da Ocasio-Cortez, na verdade é a ala que não tem poder político, porque Sim. eles são, entre aspas, mais extremistas no sentido de mais socialistas ainda, falam muito do socialismo com esteroides o tempo inteiro, mas eles não têm poder político nenhum. Uhum. Então, na verdade, ela foi uma candidata que ela é o establishment per se, mas ela é colocada lá como essa figurinha que tem que colocar. A gente tem que preencher a cota de EI, porque a gente tem falado disso para os nossos para os nossos votantes, para todas as pessoas o tempo inteiro. Então, eu não diria que ela é alguém que vem dessa ala ultra-esquerdista. Ela é 100% o establishment do Partido Democrata. O que Uhum. há de mais corrupto, todas as coisas que você pode imaginar. Então, ela está aí, ela está dentro, ela é parte desses sociopatas, mas ela preenche, tinha o checklist lá. Tanto que falava que seria ou ela ou a Stacey Abrams, também uma outra negra, também tão louca quanto ela, talvez um pouco mais inteligente, não tão burra quanto ela, mas assim, também. Então, assim, era uma ou outra que eles iam colocar. Então, falaram, não, vamos colocar a Kamala, que a gente controla ela um pouco mais do que a Stacey Abrams, que não para de falar o tempo inteiro, e a Kamala fica dando risada, né, o tempo inteiro. Então, Aquela risada contagiante dela. Ô, Sérgio, tem uma crítica que a Kamala Harris tem recebido já, desde já, né? E que também serviu, essa crítica serviu a Hillary Clinton lá atrás, quando ela concorreu contra o Trump, né? A Hillary Clinton é a elite, ela é a representação da elite da esquerda caviar, né? E o Trump foi um cara que conseguiu conversar mais com blue collar nos Estados Unidos. Acho até que o J.D. Vance agora deve ser um passo nessa direção de conversar mais com o interior americano, né? Então você consegue dividir dessa forma, né? Você tem a costa nos Estados Unidos, né? A Califórnia, a Nova York tendem a ser mais à esquerda, mas o interior dos Estados Unidos tende a ser mais conservador, de fato, né? E na época, eu entendo que a Hillary Clinton estava muito associada a essa esquerda caviar, essa costa elitista americana, e o Trump conseguiu conversar com as pessoas mais ao centro do país, né? Você acha que isso deve acontecer também com Kamala Harris? Kamala Harris tem também essa característica elitista, ou ela consegue conversar mais com a classe trabalhadora? não há dúvida, o speech continua o mesmo. Quem vota azul, né, quem vota para o Partido Democrata, quem vota para a esquerda caviar, são os grandes centros urbanos, principalmente os grandes centros urbanos das duas costas. E você vai até na Califórnia mesmo. Se você sair dos 3 grandes, ou dos 4 centros grandes urbanos da Califórnia, então você sai ali de Los Angeles, você sai de São Francisco, você sai de San Diego lá embaixo, e você sai até da região de Sacramento, que é a capital, obviamente, o interior da Califórnia já vota vermelho. Então, Republicano, tá, pessoal? Importante. no Estado, eles inverteram as cores aí nos anos 90, enfim. E eu voto republicano. Então, não, de novo, não queria dizer que os republicanos são o ápice do livre mercado, mas eles querem um Claro. pouco mais essa liberdade para empreender e tal, para tocar o seu negócio. E nas questões culturais atualmente, então não há a menor dúvida. Porque até voltando para a tua pergunta, que eu acho que eu cheguei a responder, assim, a questão woke hoje, ela é algo central na eleição americana. Assim como Uhum. provavelmente ela seria algo central numa eleição brasileira. E o Trump, ele representa, entre aspas, meio que um tapa na cara de todo esse establishment, toda essa esquerda caviar que empurra essa agenda woke o tempo inteiro. Acho que até você fez uma publicação muito legal, um tempo atrás, uma menina, uma empresária australiana, que montou um site só para mulheres. E daí alguns estrangeiros começaram a entrar lá e colocaram ela no pau legalmente. Né? Aí, ó, falando que o Musk também está entrando nessa briga, sem dúvida. E esse é um dos motivos pelo qual o Musk apoia também. Porque nessa briga ele não quer estar do lado dos wokes.
entre aspas. Mas voltando para Sally Grove, ela montou um site só para mulher, uma comunidade só de mulher. Uhum. E ela tinha umas maneiras de fazer triagem para se homem quisesse entrar, inclusive com reconhecimento facial, tal. E todo dia tinha homem tentando entrar, todo dia esses homens eram negados. Mas daí teve um deles que colocou ela no pau. Ou seja, entrou com processo contra a empresa dela. E tem uma frase muito boa que é assim: meu, quando você acha que. Quando você consegue saber o que é uma mulher e o que é um homem, sim, você. Não quero mais conversar com você, não quero mais. Sim, não tem como a gente chegar no meio termo se o nível de loucura é tão grande nesse ponto. E é isso que a gente está vendo. No dia a dia da discussão política, isso está tomando espaço. E acho que. Vou dar um passo atrás aqui, Samuel. Acho que muitas vezes nós falamos que assim, essa guerra cultural, essa briga cultural, e eu estou falando nós libertários como um todo, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, a gente fala que essa guerra cultural, em muitos momentos, ela é quase como uma distração. Uhum. Ela é uma distração de tudo aquilo que importa. Então, esses déficits cavalares, essas guerras que acontecem, a impressão de dinheiro, a corrupção. E, em certa medida, acho que nós estamos corretos. Ele é meio que uma distração para tudo isso. Mas essa guerra cultural, acho que ela atingiu um estágio tão grande, hoje em dia, que ela toca a vida de tudo e todos. Não é só uma discussão política. Você está conversando sobre se teu filho é menino ou menina. É teu filho. Então, você está conversando o tempo inteiro se, por você ser um imigrante branco nos Estados Unidos, você tem que pagar reparações pelos donos de escravos do século XVII. Sim. Como que, cara, o cara acabou de chegar lá. O cara nem era proprietário de escravo. Ele não era, com certeza, mas ninguém nem da família dele era. Então, as brigas entre homem e mulher nas questões alguém escreveu aqui uma feminismo, uma feminazi, assim, tudo isso está tocando tudo e todos. Não adianta a gente achar que isso não vai impactar a discussão política. Sim. Óbvio que vai impactar a discussão política. Deixou de ser simplesmente uma cortina de fumaça para coisas, né, que o establishment queria esconder, e passou a ser, na verdade, acho que deu-se muito espaço, na verdade, para que essa agenda entrasse, achando que seria algo passageiro, que simplesmente ia cobrir alguns problemas, enfim, como você falou, e, na verdade, ele virou o problema. Virou uma coisa muito mais grave. Que entrou na educação na educação básica, na educação fundamental, na educação superior. O ensino superior americano está do mesmo jeito que aqui, pessoal. A gente não está muito diferente, né? Tá completamente infectado pelo vírus woke, até para usar uma citação aí para parafrasear o Elon Musk, né? O vírus woke. Né? E ele tem, sim, ele mata nesse sentido, né? O Musk falou sobre isso, né? Ele causa, enfim, é uma doença, né? E causa graves problemas na sociedade, né? A sociedade está doente, né? E o que a gente está vendo é que essa agenda tem avançado no nível da educação mesmo, das crianças. Então o problema tende a ser maior lá na frente, né? E os pais cada vez mais distantes, a destruição da família. A gente até fez um episódio sobre isso na Rádio Roundabout, pessoal. Depois vocês dão uma corrida lá no canal de YouTube da rádio, da Roundabout, para assistir a rádio. No último episódio a gente falou sobre isso, como que esses valores aí são cada vez mais destruídos, e a agenda woke é uma das ferramentas para isso. Bom, se Kamala Harris é a candidata woke, então nós temos um problema, né? Não, a gente pode esperar mais, e aqui, falando o Canadá tá igual, o Augusto falando que domina a escola, governa o mundo. Acho que tudo isso tem razão. Acho que daí aqui talvez mais um ponto para a gente ficar otimista, entre aspas, ou não sei se é a palavra otimista, mas para apoiar talvez uma eleição do Trump e não achar que porque nós somos libertários o Trump é igual a Kamala Harris. Não é. Um ponto que tem de aproximação do Trump com os libertários. O Trump ele falou na convenção do Partido Libertário um mês e pouco atrás também. Ele foi muito vaiado lá, essa é a verdade, né?
mas ele foi principalmente vaiado pelos libertários de esquerda. Sim, acho que isso é um papo meio complexo, mas ele foi, de fato, ele foi vaiado lá, apesar dos libertários, vamos dizer assim, do Mises Caucus, né? Então ele foi vaiado lá, mas por esses libertários mais à esquerda mesmo. Perfeito. Mas dois pontos interessantíssimos que estão surgindo dessa aproximação, entre aspas, do Trump com libertários. E a gente tem que pensar que tem pessoas envolvidas com o Trump com uma pegada mais libertária hoje, muito mais do que tinham em 2016, quando ele foi eleito a primeira vez. Então, talvez o caso mais emblemático seja o Vivek, né? E o Vivek vem trazendo toda a discussão de... Assim, o Trump nunca tinha falado de CBDC antes da vida dele. Agora ele já fala que ele odeia CBDC. O Trump que era contra Bitcoin, agora está falando que é pró-Bitcoin. Então, pró-criptomoeda, até o J.D. Vance é o cara que detém Bitcoins, inclusive. Então, um ponto positivo do J.D. Vance, que ele gosta de cripto. Né? Mas falando, voltando para esse ponto da escola, um dos pontos de alinhamento talvez uma vontade do Trump de acabar com o Departamento de Educação, que seria o Ministério da Educação nos Estados Unidos, que foi algo que foi instaurado durante o governo do Jimmy Carter. Então é algo recente, de 40 anos atrás, 40 e poucos anos, 45 anos atrás. Né? Então ele está falando assim, acabar com o Departamento de Educação. E um dos acordos dele, ou uma das coisas, concessões que ele falou que vai fazer, como todo político você nunca sabe o que vai fazer, não, eu vou ter um libertário no partido, no meu governo, alguém com uma pegada bem libertária, e o que eles mais falam é que seria alguém relacionado para ir lá e fechar o Departamento de Educação nos Estados Unidos. O Vivek, você falou do Vivek, tem livro dele aqui, do Clube do Ludovico, aí da editora LVM, né? Tem livro do Vivek, né? Falando justamente sobre a agenda. Aquele Woke Inc., né? Yes. Woke Inc., ou Woke S.A., né? Foi traduzido assim. Tá. Então, esse seria um ponto excelente se entrasse uma figura como Corey DeAngelis, alguém assim, para assumir o Departamento de Educação com o mandato de fechar o Departamento de Educação. Então, isso seria excelente. Até muita gente fala que a liberdade do Assange tem muito a ver com essa aproximação. Então, meio que o Assange ganhando espaço entre os republicanos como uma figura do bem, que ele foi visto durante muito tempo como uma figura do mal pelos republicanos, mas perante a base do Trump, ele começava a ser visto como uma figura do bem, colocando o Partido Democrata numa encurralada. Então, não, beleza, então, já que ele vai ter que ver, a gente vai ter o julgamento dele agora, melhor do que ter o julgamento dele no momento de eleição, então vamos fazer a liberação dele, e até muito se cogita também o perdão do Ross Ulbricht, que é o fundador do Silk Road, que está na cadeia também há 15 anos, e é, entre aspas, um herói libertário, principalmente para os libertários americanos. Então, também seriam caminhos, ou seja, concessões aí, talvez que a gente pode ver, mudando um pouco essa janela de Overton do que é possível ser feito ou não. Ou seja, ele está longe de ser um herói libertário, o Donald Trump, mas talvez a entrada dessa agenda, algumas agendas libertárias cada vez maiores no seu governo. Sem dúvida, as escolas públicas têm uma agenda ideológica marxista, hegeliana, e enfim, tudo que é de ruim daí, Paulo Freire, etc. Que é sempre lembrado também nos nossos comentários aí das publicações do Instituto Mises. Ô, Sérgio, vamos para o último tópico. Eu queria falar sobre, eu acho que o tema que é impossível a gente falar de Donald Trump sem falar sobre isso. E talvez eu acho que é também impossível falar de Kamala Harris sem falar sobre Open Borders. Né? O Trump né, a gente lembra do Trump como presidente, ele quis fechar as fronteiras, quis reduzir a imigração, e durante o governo Biden se mudou totalmente de figura. O Biden permitiu uma enorme imigração para os Estados Unidos, e os problemas resultantes aí dessa imigração têm sido visíveis na sociedade americana, né, Sérgio? A gente também publicou artigo sobre isso, pessoal, do Michael Rectenwald, que também foi um dos nominados aí para ser candidato pelo Partido Libertário, inclusive, né? Mas ele perdeu, né, nas primárias. A gente tem artigo do Michael Rectenwald falando sobre imigração lá no site do Instituto Mises. E como é que a Kamala Harris enxerga essa agenda de imigração?
E o que o Trump deve fazer se for eleito, Sérgio? E também é bom para você falar um pouquinho, oportunidade de a gente falar o que está acontecendo agora nesse sentido nos Estados Unidos. Tá. A, a Kamala Harris é uma tragédia completa nesse ponto. E essa foi uma das missões que foi dada pelo Biden para ela, foi regular a fronteira do Sul. A fronteira do Sul é a fronteira dos Estados Unidos com o México. Sim. Então, ir lá e regular, então, assim, tá ciente de tudo que está acontecendo, cuidar dessa fronteira, ver o que vai fazer, o que não vai fazer. Então, a gente teve crise de entrada, os governadores, principalmente do Texas e do Novo México, fechando partes das fronteiras eles mesmos, o governo federal tentando fazer com que eles não pudessem fechar a fronteira. Bateram de frente, né, com o governo federal. Batendo de frente, a Kamala falando que visitou a fronteira, mas nunca tinha visitado a fronteira ainda, demorou meses e meses para ela ir pessoalmente lá ver a fronteira. Então, se a gente tem uma política totalmente de open borders hoje em dia pelo Partido Democrata, né, o Trump levantou essa bandeira, que era a primeira bandeira dele, que era o Build the Wall, né, e que era uma bandeira que parecia que era zero popular lá atrás, em 2016, 2015, 2016, e que se comprovou nesses últimos 8 anos como a grande divisão entre esquerda e direita no Ocidente inteiro. Porque se a gente olhar hoje figuras ditas na direita, principalmente na Europa, na direita, tem figuras que se odeiam lá. Então, tem o Orbán na Hungria, tem a Meloni na Itália, tem a comunista da Le Pen na França. Então, mas se é algo que todos eles estão juntos, é assim, galera, peraí, as fronteiras estão completamente abertas. Sim. E não só elas estão abertas, como a gente está dando estímulo financeiro para as pessoas virem aqui, entrarem aqui no nosso país. Não é simples. O caso, eu acho até que o caso da Europa é muito pior que o americano, porque não é simplesmente fronteiras abertas, né? É chamando e oferecendo para os imigrantes toda essa estrutura de assistência social, toda essa estrutura do estado de bem-estar social típico europeu, né? Onde essas pessoas chegam e simplesmente não precisam atrás de emprego, o cara não precisa trabalhar, né? O cara pode, né, ir lá, criar a família dele, sem ter que entrar na sociedade que ele decidiu, para a qual ele decidiu se mudar e na qual ele decidiu morar. Então, esse é um problema extremamente grave da Europa hoje e que realmente, Sérgio, como você está falando, é o que aproxima esses diferentes líderes de direita, vamos colocar a Le Pen no meio, mas alguns diferentes líderes de direita que se odeiam entre si, eles não se gostam, não, tá? Mas nesse sentido eles estão juntos, né? E o Trump é esse cara também, é o cara que se posiciona contra, porque ele está vendo, ele está olhando para o que está acontecendo não só lá hoje na Europa, ou já há muito tempo está acontecendo na Europa, né? Mas ele está vendo o que está acontecendo também agora nos Estados Unidos, os problemas graves que está vindo, como o crime organizado tem crescido muito. Ele que foi um cara preocupado com Make America Great Again, ele está muito preocupado com segurança nacional. Então são algumas das justificativas dele para se posicionar contra essa política de open borders aí do Partido Democrata, né? Sim, tem uma parte dele super protecionista também, que é vamos proteger os empregos locais, mas a gente tem todos esses efeitos culturais que a gente não pode descartar em momento nenhum. Não é só porque a gente aumentou o número de pessoas, aumentou a capacidade, entre aspas, econômica, desde um ponto de vista estático, né? Você tem mais Sim. recursos, então você vai poder produzir mais, vai ter mais conhecimento, entre aspas, tal. Mas, pô, a gente tem todo um efeito sobre as instituições, a gente tem um efeito gigantesco sobre os cofres públicos, porque, embora o welfare state não seja tão grande nos Estados Unidos como é na Europa, ele também está catering para todas essas pessoas. A gente tem casos de cidades, como a cidade de Nova York, pagando dezenas de dólares por cada família que entra nova, de imigrantes ilegais, para fazer house. Estou falando do ponto de vista mensal, né? Sim, mensalmente, pagando dezenas de milhares de dólares, né? Por mês. Sim, para fazer house da família, alimentação. Eles fecham hotéis, tem hotéis históricos em Nova York, já super antigos, que estão destruídos, mas enfim, que estão lá, que estão alocados 100% para imigrantes ilegais. Recentemente em Boston, agora eu vi assim, tem uma ala do aeroporto de Boston,
da parte internacional que está fechada só com imigrantes ilegais. Tem centro de recreação. Virou o terminal do Boston, Tom Hanks. Tipo o terminal do Tom Hanks. Tem centro de recreação, ou seja, centros públicos feitos pela prefeitura em áreas pobres da cidade. Sim. Né, onde, teoricamente, o objetivo pelo qual foi criado esses centros foi assim, não, a criança pobre, quando chega da escola, não tem o que fazer, então ela vai para o vandalismo, ela vai para a bandidagem. Se a gente tiver esses centros esportivos e culturais, a criança vai não só poder estudar, socializar e não ir para a criminalidade. Então, eles criam isso com esse objetivo, mas assim, eles fecham esses lugares para dar housing para os imigrantes ilegais que são trazidos, que alguém está financiando a entrada deles nesses locais. Então, assim, é um problema real. É um problema real nos Estados Unidos. Eu estou falando Boston está lá em cima. A gente não está falando da cidade fronteiriça, lá embaixo. Sim. Então, é um problema legal que as pessoas veem com os olhos. Né? Você vê, você não precisa ler uma estatística para saber que isso está acontecendo. As pessoas estão vendo no dia a dia. Então, esse também é um ponto de divisão gigantesca entre as duas pontas. Então, Samuca, acho que a gente pode definir assim, o programa econômico do Trump tem muita coisa ruim, tem poucas coisas boas, que seriam essa parte de liberação de algumas burocracias, liberação de reformas micros, alguma coisa de redução de impostos, né? Alguma briga contra esses, dentro dessa esfera protecionismo dele, que a gente está falando de comércio internacional. Eu vejo com bons olhos ele pegar e falar assim, não, a gente não vai assinar um contrato totalmente corrupto como esse de TPP, que faz a Hillary Clinton ficar chorando, triste, que não foi assinado aquilo. Então, nesse ponto também é feito com bons olhos, é um pouco menos de cronismo, então, de roubalheira. Na política externa, como a gente falou, o Trump foi o primeiro presidente americano em 40 anos que não iniciou uma guerra. Então, embora mesmo assim ele continuou várias guerras que estavam lá, né, também foi responsável por várias bombas, quase chegou à beira de um conflito com o próprio Irã, e uma guerra com o Irã não é a mesma coisa que uma guerra com o Iraque. Né? O Irã é um país infinitamente maior, com capacidade bélica muito maior, com questões geográficas muito mais complexas. Então, ele chegou perto disso também. Então, eu diria que ele está longe de ser um candidato 100% da paz, mas relativo ao que a gente tem, ele é o primeiro cara que deu um passo para a gente não ter uma guerra, não começar uma guerra. Ele é o candidato menos bélico. Né? Muita gente fala nos Estados Unidos que tem a certeza que se a Hillary tivesse ganho, os Estados Unidos já estaria em guerra com a Rússia desde 2017, 2018. Eu não sei se dá para te falar que com certeza, mas a probabilidade era muito maior. Então, nesse sentido, ele é marginalmente melhor também. Com relação à política monetária, moeda como um todo, talvez ele seja um pouco menos inflacionista do que a gente poderia esperar da turma da Janet Yellen e dos globalistas aí totais que assumiriam o Banco Central como um todo. Mas... Até, Sérgio, até falando nesse sentido sobre inflação, nesse sentido, todos esses políticos, eles fazem, na verdade, uma corrida para baixo. Né? A diferença que você está me falando é que o Trump está indo um pouco mais devagar do que... menos pior nesse sentido, né? Então, um pouco mais lento dessa corrida para baixo. Quem se desvaloriza mais? E talvez essa influência do Vivek, essa influência, o J.D. Vance gostando de cripto, assim, essas falas claras como CBDC é uma ferramenta totalitária. Sim, pô, Trump falando isso, que animal. Que animal. Então, e essas são coisas que a gente não pode esperar do Partido Democrata. E quem assistiu o nosso último episódio, Samuel, a gente vê assim, a centralidade que tem da política monetária sobre a cultura, sobre as guerras, sobre a economia. Então, o fato dele ser marginalmente melhor e talvez estar aberto a esses dois pontos, aberto a criptomoedas e ir contra a CBDC, eu diria que também é um thumbs up para ele, total. Sim. E essa briga da cultura woke, acho que assim, é algo relevante. Não adianta nós, porque somos libertários, falar assim, não, a gente não precisa se envolver em questões culturais, assim. Não, acho que ele está do lado certo da briga e ele está do lado certo do que a população quer. A população quer, em geral, eles não querem ficar pensando sobre política, ele quer tocar sua família, cuidar da família, enfim, cuidar do seu dia a dia, né? Isso aí, Sérgio.
Bom, falamos aí de bastante coisa, mas sempre tem coisa que fica para falar. Então, pode ser que a gente volte a falar sobre esse tema, acho que principalmente na rádio, né, Sérgio? Pode ser uma oportunidade de a gente voltar a falar sobre esse assunto. Mas, de qualquer jeito, pessoal, essa aqui foi a segunda live que o Instituto fez sobre o tema política americana em pouco tempo, né? Então, é claro que na medida que esse tema vai aquecendo, a gente também vai falando sobre isso, vai colocando um pouquinho do que, como austríacos, um pouquinho do que a gente pensa, um pouquinho da nossa análise sobre isso, né? Não esquecer de falar também sobre, de novo, já falei e falo de novo sobre a conferência, pessoal. Garantam o lugar de vocês na 7ª Conferência da Escola Austríaca, estamos de volta 5 anos depois. Então, compre o ingresso aí que está no link da bio, tá? Vocês encontram lá no nosso site, vocês encontram no Twitter, vocês encontram todos os lugares que tem Instituto Mises, está lá o link para vocês garantirem o lugar de vocês na conferência, então não percam. E também, acho que é uma oportunidade também, né, Sérgio, para a gente falar um pouquinho da Rádio Roundabout. Nós falamos aqui sobre a agenda verde, falamos sobre energia. O episódio da outra semana da rádio, o Sérgio conversou com o Paulo Sen, que é um aluno da pós-graduação do Instituto Mises, que inclusive defendeu agora, né, isso, Sérgio? Isso mesmo, defendeu a tese dele. Então, e ele conversou com o Sérgio lá na rádio sobre energia elétrica, falando muito sobre energia verde também, então vale a pena vocês visitarem lá. O último episódio a gente falou sobre inflação e valores conservadores, também vale a pena vocês assistirem. E, enfim, tanta coisa boa aí, né, Sérgio, que a gente tem feito, agindo aí em diferentes frentes. Então, essa é só mais uma, né? Obrigado aí, Sérgio. Obrigado aí, Sérgio. Obrigado você, obrigado aí, pessoal. Obrigado, pessoal, por assistir.